Olá, que tal falarmos um pouco sobre velocidade média? Aqui quem fala é a professora Paula Rocha e esse é mais um tópico de física. Minha namorada pediu tempo e espaço. Será que ela quer calcular velocidade? Bom, velocidade é a grandeza que expressa a rapidez com qual um corpo muda de posição. Para entender melhor o conceito de velocidade, digamos que eu tenha um móvel que está numa determinada posição SI num tempo, que eu chamo de TI. E ele faz um deslocamento e chega numa posição SF, o S final, num determinado TF, no tempo final. Chamamos de velocidade escalar média a razão entre o deslocamento realizado por esse móvel e o tempo necessário para perfazê-lo. Ou seja, se eu preciso calcular a velocidade média, eu tenho que fazer duas perguntas. Quanto o móvel caminhou? Esse daí é o meu ΔS, meu deslocamento. E aí eu tenho que dividir pelo quanto tempo ele demorou para fazer esse deslocamento. E esse tempo seria o meu ΔT. Dessa forma, eu posso escrever velocidade média como sendo ΔS sobre ΔT. Então, para calcularmos a velocidade escalar média, nós teremos que usar a fórmula velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Mas o que significa cada coisa? Bom, Vm é velocidade média, o ΔS, a variação do deslocamento do corpo, e o ΔT, o intervalo de tempo necessário para percorrer determinado deslocamento. Não podemos esquecer que velocidade média se mede em metros por segundo. Essa é a unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades. Nós podemos definir também uma velocidade que chamamos de velocidade escalar instantânea. A velocidade escalar instantânea é a velocidade escalar média quando a gente pega ela no intervalo de tempo muito pequeno, que é quase zero. Por isso que a gente fala que é uma velocidade quando o tempo está tendendo a zero. Ou seja, é aquela velocidade num determinado instante. Digamos que eu tenho um velocímetro e que eu olhe muito rapidamente para esse velocímetro e veja que ele marcou 180 km por hora. Então, a velocidade instantânea vai ser a velocidade naquele momento que eu olhei para o velocímetro. Se eu olhar de novo, ela pode estar com outro valor. Então, eu mudei o valor da velocidade instantânea. E como a gente mede velocidade? Bem, as unidades de medida de velocidade mais usadas são as seguintes. Pelo Sistema Internacional, a gente vai usar o metro por segundo, sendo que a gente também conhece o quilômetro por hora, que é o nosso usual. Temos também o centímetro por segundo, metro por minuto e etc. Mas se a gente usa o quilômetro por hora e o padrão é o metro por segundo, precisamos converter? Bem, se precisarmos converter, nós podemos fazer a seguinte coisa. Se eu tiver a velocidade na unidade metros por segundo e quiser passar para quilômetros por hora, é só eu pegar o valor da velocidade e multiplicar por 3,6. E se eu tiver o valor da velocidade na unidade em quilômetros por hora e quiser passar para metros por segundo, é só eu pegar o valor e dividir por 3,6. Bem fácil, né? E que tal um exemplo? Digamos que eu tenho uma família saindo de férias e ela quer se deslocar de uma cidade A para uma cidade B. A cidade A está na posição 0 km e a cidade B está na posição de 160 km. Então, se eu tiver que fazer o quanto que ela precisa se deslocar, eu vou fazer ΔS igual a SF menos SI, ou seja, espaço final menos espaço inicial, que vai ser 160 km menos 0 km. Então, ΔS vai ser igual a 160. Se ela sair às 10 horas da manhã e chegar ao meio-dia, então o ΔT, que vai ser a variação do tempo, vai ser 12 horas menos 10 horas e nós teremos o ΔT igual a 2 horas. Colocando essas informações na fórmula da velocidade média, que é o nosso ΔS sobre ΔT, ficaríamos assim, ó, espaço final menos espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, o que seria 160 km dividido por 12 horas.
Dividindo 160 por 12, nós vamos achar o valor de 80. Então, a velocidade média vai ser igual a 80 km por hora. Prontos para praticar o que vimos até agora? Vamos lá. Nosso primeiro exercício diz o seguinte. Às 13h30, partiu um ônibus de Florianópolis em direção à Laguna. A distância entre as cidades é de 100 km e o motorista manteve uma velocidade média de 60 km por hora ao fazer esse percurso. A que horas o ônibus chegou à Laguna? Bom, nós precisamos fazer o seguinte esquema. Se ele sai de Floripa às 13h30 para chegar à Laguna, e a gente precisa saber que horas que o ônibus chegou à Laguna, nós temos que considerar que a distância entre as duas cidades é de 100 km e que a velocidade que ele manteve constante foi de 60 km por hora. Se a gente quer saber o tempo, ele deu o ΔS e deu a velocidade, ou seja, deu o deslocamento e deu a velocidade, nós podemos usar a fórmula da velocidade média, que é Vm igual a ΔS sobre ΔT. Substituindo 60 na velocidade, o valor de 100 no ΔS, ficaremos 60 igual a 100 dividido por ΔT. Multiplicando o cruzado, teremos 60 ΔT igual a 100. Então, ΔT vai ser igual a 100 dividido por 60, que estava multiplicando e passa para o outro lado do sinal da igualdade, dividindo. Se nós fizermos essa divisão, teremos ΔT igual a 1,67 horas, que é a mesma coisa que 100 minutos. Então, para eu descobrir o horário que o ônibus chegou em Laguna, é só eu somar esse tempo com o tempo que ele partiu. Então, se eu somar 100 minutos ao tempo, a 1h30, eu vou descobrir que ele chega em Laguna às 15h10. Nosso segundo exercício diz o seguinte. No verão brasileiro, andorinhas migram do hemisfério norte para o hemisfério sul numa velocidade média de 25 km por hora. Se elas voam 12 horas por dia, qual a distância em quilômetros e em metros percorrida por elas em um mês? Bom, é o seguinte, vamos fazer um esquema para que o exercício fique bem claro para que a gente possa resolver. Se elas saem do hemisfério norte e chegam ao hemisfério sul a uma velocidade de 25 km por hora, elas vão gastar um total em tempo de 12 horas. Usando a fórmula da velocidade média, que é V igual a ΔS sobre ΔT, nós podemos substituir esses valores, que ficará da seguinte maneira. 25 vai ser igual a ΔS dividido por 12. Se eu multiplicar cruzado, eu consigo escrever que ΔS vai ser igual a 25 vezes 12, que é igual a 300 km. Essa distância, elas vão percorrer em apenas um dia. Para eu saber a quantidade de quilômetros que elas vão percorrer em um mês, eu preciso pegar esse valor e multiplicar por 30. Então, eu faço ΔS igual a 300 vezes 30, que vai ser igual a 9.000 quilômetros. Essa vai ser a distância que elas vão percorrer em um mês em quilômetros. Para eu saber o valor que calculamos em metros, basta converter os 9.000 quilômetros em metros. Então, ΔS pode ser também escrito como 9 milhões de metros. Vamos ver o que andou caindo no vestibular? Essa é uma questão da FUVEST que fala o seguinte. Em janeiro de 2006, uma nave espacial foi lançada da Terra com destino a Plutão, astro descoberto em 1930. Em julho de 2015, após uma jornada de aproximadamente 9 anos e meio e 5 bilhões de quilômetros, a nave atinge a distância de 12,5 mil quilômetros da superfície de Plutão, a mais próxima do astro, e começa a enviar informações para a Terra por ondas de rádio. Então, determine, letra A velocidade média V da nave durante a viagem, o intervalo de tempo que as informações enviadas pela nave a 5 bilhões de quilômetros da Terra, na menor distância de aproximação entre a nave e Plutão, levaram para chegar em nosso planeta, e letra C, o ano em que Plutão completará uma volta em torno do Sol, a partir de quando foi descoberto.
O exercício também fornece a velocidade da luz, que vai ser a mesma velocidade das ondas de rádio, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. A velocidade média de Plutão, que é 4,7 km por segundo. O perímetro da órbita elíptica de Plutão, que é 35,4 vezes 10 elevado a 9 km. E a conversão de 1 ano para segundos, correspondendo a 3 vezes 10 elevado a 7 segundos, o valor de 1 ano. Para acharmos a velocidade média, que é o que pede na letra A, nós temos que lembrar que ele disse no enunciado a distância em que a nave percorreu, que foram 5 bilhões de quilômetros, e colocando em notação científica, a gente tem o valor de 5 vezes 10 elevado a 9 quilômetros. O tempo que ela demorou para percorrer essa distância foi de 9 anos e meio. E sabemos também, que é do que é dado no exercício, que um ano corresponde a 3 vezes 10 elevado a 7 segundos. Bom, o tempo, a gente vai converter de anos para segundos, então eu faço 9,5 vezes o valor da conversão, né, que é 3 vezes 10 elevado a 7, e eu vou obter o valor de 28,5 vezes 10 elevado a 7 segundos. Sabendo agora o ΔS e o ΔT, eu posso colocar esses valores na fórmula de velocidade média. Então, eu tenho velocidade média igual a ΔS sobre ΔT e fica velocidade média igual a 5 vezes 10 elevado a 9 dividido por 28,5 vezes 10 elevado a 7. Dividindo 5 por 28,5, eu vou saber que velocidade média é igual a 0,175 vezes a potência de 10, que eu vou diminuir os expoentes, vai ficar 10 elevado a 2. Então, esse valor aí, se eu mexer com as casas decimais em função dessa potência de 10, eu vou ter que velocidade média vai ser igual a 17,5 km por segundo. Então, essa é a resposta da letra A. Na letra B, o exercício pede o tempo que as informações levaram para chegar até a Terra, do ponto onde está a nave, né, próximo à superfície de Plutão. Então, para resolver essa questão, nós temos que lembrar que a velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, informação que o próprio exercício deu lá no enunciado. E a gente também sabe que a distância que ele percorreu, né, que a luz vai percorrer de volta, desculpa, que a luz não, que a informação vai percorrer de volta, é de 5 bilhões de quilômetros. Então, isso é a mesma coisa que eu escrever 5 vezes 10 elevado a 9 quilômetros e transformando para metros eu teria 5 vezes 10 elevado a 12 metros. Sabendo o ΔS, sabendo a velocidade, a gente pode colocar na fórmula da velocidade média, que é o Vm igual a ΔS sobre ΔT. Só vamos lembrar que a velocidade das ondas de rádio é a mesma velocidade da luz, por isso que a gente vai usar o valor de velocidade da luz para poder resolver esse problema. Bom, substituindo esses valores na equação, a gente fica com 3 vezes 10 elevado a 8 igual a 5 vezes 10 elevado a 12 dividido por ΔT, que vai ser o tempo que a gente vai achar. Se eu multiplicar cruzado, eu vou passar a ter 3 vezes 10 elevado a 8 ΔT igual a 5 vezes 10 elevado a 12. Passando 3 vezes 10 elevado a 8 para o outro lado da igualdade, como ele estava multiplicando, ele vai passar dividindo, então ΔT vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a 12 dividido por 3 vezes 10 elevado a 8. Dividindo esses dois valores, eu vou obter o valor de 1,67 vezes 10 elevado a 4 segundos. Esse vai ser o tempo que as informações vão levar para chegar até a Terra. Na letra C do exercício da FUVEST, ele pede em qual ano Plutão vai completar uma volta em torno do Sol desde quando ele foi descoberto. Vamos lá. O exercício fornecia a velocidade média de Plutão e o período da órbita elíptica de Plutão. Então, se a gente sabe a velocidade dele e o deslocamento que ele precisa fazer, a gente consegue descobrir quanto tempo ele vai demorar para percorrer esse deslocamento. Então, por isso, é a primeira coisa que a gente vai fazer. Sabendo que velocidade é ΔS sobre ΔT, a gente substitui essas informações diretamente na equação. Então, a gente vai ter 4,7 igual a 35,4 vezes 10 elevado a 9, isso tudo dividido pelo ΔT, que é o que a gente quer achar. Multiplicando o cruzado, a gente tem 4,7 vezes ΔT vai ser igual a 35,4 vezes 10 elevado a 9. Jogando 4,7 para o outro lado do sinal da igualdade, como ele estava multiplicando, ele vai passar dividindo, então eu tenho agora
ΔT igual a 35,4 vezes 10 a 9 dividido por 4,7. Fazendo essa divisão, eu vou obter o seguinte resultado. ΔT vai ser igual a 7,53 vezes 10 a 9 segundos. Eu preciso passar esse valor para anos. Então, eu vou ter que lembrar que o exercício deu que um ano corresponde a 3 vezes 10 elevado a 7 segundos. Eu vou ter que, então, dividir o valor ΔT que eu achei por esse valor de conversão. Vamos escrever, então, ΔT igual a 7,53 vezes 10 a 9 dividido por 3 vezes 10 a 7. Quando eu divido isso, eu acho o valor de 3,51 vezes 10 a 2, ou 251 anos. Então, para o Plutão, no caso, completar uma volta completa em torno do Sol, ele leva 251 anos. Se ele foi descoberto em 1930, se eu somar esse tempo, a data em que ele foi descoberto, eu vou saber quando que ele vai completar uma volta em torno do Sol. Então, a resposta seria 1930 mais 251 vai ser igual a 2181. Esse é o ano em que Plutão completará uma volta em torno do Sol. Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima!